quieto aqui agora. Extremamente quieto. Abrir uma porta não é tão difícil. Eu consigo sair. Abrir uma porta. Eu sei que eu consigo. Eu vou abrir. Eu não sei se vai ser a minha entrada ou a minha saída. Se é um começo ou um fim, eu sei que precisa ter música. É certeza, o silêncio ele pode vir depois. Mas agora eu preciso da música, eu preciso muito. Eu vou abrir. Você pode colocar a música pra mim? Olá, meu nome é Daniela Schettini, eu sou atriz e dramaturga aqui de São Paulo. Eu estou participando desse projeto maravilhoso da Companhia Senhas, Dramaturgas em Cena, com um texto meu escrito que chama Sem Mar. É um texto que surgiu lá atrás, antes da pandemia. Ele era bem curtinho, falando sobre uma mulher trancada num lugar que a gente não sabe bem onde é e tentando se comunicar com alguém. E ficou ali guardado, e depois da pandemia, durante a pandemia, né, mais pro final da pandemia, eu retomei esse texto e resolvi desenvolver melhor. E aí essa mulher ali trancada, tentando se comunicar com alguém, foi entrando também em contato com episódios da sua vida, com traumas da sua vida. Enfim, foi um modo de refletir também sobre tudo aquilo que a gente estava passando coletivamente. E eu inscrevi para esse edital da Cia Senhas. Estou muito feliz com esse projeto, em fazer parte. Espero que vocês gostem do meu texto, que chama Sem Mar. Estou curiosa para ouvir também. É isso. Por que eu sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Porque não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever, coloco em ordem o mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca os meus apetites e a minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando eu falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você, para me tornar mais íntima comigo mesmo e consigo, para me descobrir, reservar-me, construir-me, alcançar autonomia. Para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora. Para me convencer de que tenho valor e o que eu tenho para dizer não é um monte de merda. Para mostrar que eu posso e que eu escreverei sem me importar com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho medo maior ainda de não escrever. A Mostra Dramaturgas em Cena é uma iniciativa da Cia Senhas de Teatro aqui da cidade de Curitiba. Nós inicialmente fizemos um chamamento para autoras, dramaturgas, mulheres interessadas em terem os seus textos publicados em formato de podcast. E para nossa alegria e também para nossa surpresa, nós recebemos em torno de 100 inscrições e vindas de diferentes regiões do país. Essas dramaturgias passaram por uma curadoria que selecionou 20 textos.
os quais foram entregues para artistas de grupo, de teatro aqui da cidade, que prepararam esse material, que gravaram esse material para o formato de podcast, que agora passam a ser disponibilizado como Mostra Dramaturgas em Cena. Quero que vocês não se sintam uma peça corrompida, uma peça danificada que ameaça estragar todo o sistema. Como salvar as filhas da mulher de olhos vazios? Como transmitir algo mais do que esse embaraço? Quero que vocês sejam como baratas, filhas. Não busquem pureza nenhuma. Não tenham pudor em existir. Eu ainda não sei. Eu sei que vocês estão bem. Eu não sei se é possível estar bem. Eu estou bem agora. Não. Mas vou ficar bem. Eu vou ficar bem em breve. E espero em breve ver vocês outra vez. Eu fico pensando que talvez nem me reconheçam. Eu espero que não me reconheçam, filhas. Eu quero conhecê-las como se nunca tivéssemos vivido sob a ameaça de incêndio. Eu quero conhecê-las como as sobreviventes que somos desse incêndio, como baratas voadoras. Mas se um dia se perderem nesses caminhos previstos para uma mulher no nosso mundo, lembrem de parar diante do desconhecido que cruzar com vocês debaixo da tempestade. Pode ser eu. Os homens fazem fronteiras, riscam, fazem uma canetada no papel e assim decidem fronteiras. As mulheres pulam, quebram, desmontam fronteiras, né? É o nosso trabalho, né? Desmontar as fronteiras. E aí eu acho que a minha relação com a escrita, com a palavra, ela vem se transformando desde muito cedo. Ela me atinge muito cedo. Eu acho que os meus primeiros escritos eu tinha tipo 6 anos, né? Assim, me atinge muito cedo mesmo. Mas é como se a escrita fosse sempre algo que assume uma ressonância de um trauma. Os traumas vão acontecendo e a minha escrita vai sendo um eco disso. E a escrita entrou nesse momento quando eu precisei secar a minha vida. Eu comecei a escrever um livro chamado Bebê Tem Fascinação por Lâmpadas. Eu escrevi aquele livro, então eu opero os meus projetos de escrita assim. Eu precisei secar, porque estava tudo pingando, leite pingando, aí molhava o travesseiro, molhava o colchão, e aí ela chorando, era tudo muito molhado, e as coisas ainda descendo, né? Porque você fica um tempo pingando tudo e molhando tudo. Então a minha vida estava tão molhada que precisava escrever um texto seco e que desse uma materialidade para essa superfície rugosa. E aí eu escrevi Bebê Tem Fascinação por Lâmpadas, que é um texto numa primeira pessoa, um nós, falando de um cuidado com uma criança também que não tem um gênero definido, assim, era maneira de investigar como que eu posso estabelecer movimentos escapantes, assim. Eu acho que a escrita para mim são esses movimentos de escape. Salve, salve, eu sou Andréa Souza, eu sou autora do texto Múltipla, e falar sobre o Múltipla é um desabafo. É uma conversa ao pé do ouvido, uma reflexão, é um questionamento. Quem eu sou? Aqueles momentos que a gente para, pô, e aí, quem que a gente é? E vem aquele pensamento sobre todas as mulheres que me antecederam, me inspiraram, foram citadas.
Então a gente fala de Eva, de Pandora, de Medusa, e vem para nossas ancestrais, a gente vem para Carolina de Jesus, vem para todas as que nos inspiraram, todas as que nos antecederam, todas as que lutaram para agora a gente tenha vez e tenha voz. Então o múltiplo é isso, são todas as que nos compõem, são aquelas que a gente se inspira, são aquelas que a gente não quer ser igual, mas que a gente aprende com todo o legado que elas nos deixaram. E eu espero que você também se sinta múltipla, porque essa pluralidade que nos rege, Ubuntu hoje e sempre. Então que a palavra, mesmo que ela seja escrita, ela parte de uma noção oral. Ela tem uma origem oral, né? E essa noção de que sim, a palavra, a gente tem esse defeito eurocêntrico, né? De achar que a palavra é essa coisa escrita no papel, mas que a palavra ela é, antes de tudo, uma produção do corpo. Desde criança, eu sempre fui muito marcada por palavras, convocada a ser coisas que eu ainda não entendia muito bem, né? Então a palavra bicha, a palavra traveco, a palavra mulherzinha, ela surge por conta de ser uma pessoa calada desde muito cedo. E na adolescência também, conforme a gente vai crescendo, o corpo ele vai começando a criar outras formas, vou começando a exibir outras performatividades, essas palavras elas vão me perseguindo, agora somadas à questão do sexo mesmo. Eu penso muito hoje a escrita, e a escrita na relação com a mulher, se é que, né, que é isso, uma mulher, eu fujo muito da ideia de identidade de gênero hoje, porque eu fujo da ideia de identidade. Né? Toda vez que eu falo uma mulher tudo que vier depois é um predicado que me aprisiona e que me limita. Né? Então, eu gosto de pensar a escrita como essa lida com o que é desconhecido, né? Com o que eu ainda não tenho forma, o que eu não sei ainda. Aí as palavras vão cavando esses espaços, né? E aí as escritas servem às vezes para um certo fluxo, né? Uma coisa assim meio derramada, despejada, daquilo que escapa de uma ordem muito racional das coisas. E eu adoro outro processo que é de edição, de corte, de síntese. Então eu escrevo um negócio assim, faço assim depois. Olá, meu nome é Marina Corazza, eu sou dramaturga da peça Um Percurso para Orlando e Outras Canções Entre Nós. Estou muito feliz em participar dessa mostra organizada pela Cia Senhas, com dramaturgias só escritas por mulheres e que foram transformadas em podcasts. Estou muito curiosa para ouvir. A minha peça, ela tem como fonte mobilizadora o romance da Virginia Woolf, que se chama Orlando, que conta a história de um homem que um dia acorda mulher. Então ela traz várias questões de gênero, né? Revela várias opressões patriarcais em campos sutis, privados e em campos macro, né? Também públicos. Mas essa não é a única inspiração. Também é a inspiração a minha própria vida na cidade de São Paulo, como mulher branca cis e como educadora de jovens nas periferias, de alunos, alunos que me ensinaram muito com suas formas de existir, de amar e de resistir. O que a gente acha importante também no projeto Dramaturgas em Cena, da Cia Senhas Aciona, é justamente ir na contramão de uma tendência histórica que é silenciar a produção feminina, a escrita das mulheres durante a história do teatro brasileiro. Então nomes extremamente importantes como Renata Palottini, Leila Assunção, Consuelo de Castro, são figuras que fizeram parte da história do teatro brasileiro e que não compõem as grandes histórias, né, do nosso percurso, o percurso das artes cênicas no Brasil. Então o projeto de alguma maneira reforça esse lugar de potência da escrita das mulheres e abre um espaço para que a gente consiga divulgar novos textos, para que a gente consiga também se identificar enquanto mulheres que escrevem. Meu nome é Fernanda Cunha, eu sou dramaturga, atriz, escritora de Natal, Rio Grande do Norte. No Dramaturgas em Cena eu tô com a peça Infértil, que é uma peça sobre o medo profundo que eu tenho de ser mãe, no sentido de pôr uma coisa duradoura no mundo, de criar futuros. A peça também sobre violar, ser violada.
E ela, para mim, surgiu como um experimento da forma de escrita. E ter essa estreia dela como uma peça sonora me vai ser uma grande descoberta. E o que foi mais interessante nesse processo é que quando a gente se deparou com todos os textos enviados, a gente entendeu alguma similaridade numa necessidade das mulheres ainda de dar conta de situações de dor, de situações que ainda são violentas, que ainda nos atravessam na nossa realidade, no nosso presente. Mas o que foi mais interessante entender nesses processos é como essas mulheres, essas dramaturgas, criaram novas tecnologias para lidar com essa dor. Então, de alguma maneira, tinha sim nesses textos uma similaridade com a nossa realidade, com as situações, com as violências que a gente vive hoje, mas o futuro, o pensar novas possibilidades, é entender o quanto essas personagens, essas figuras que povoavam essas dramaturgias, estavam produzindo futuros a partir de um posicionamento de resistência diante da dor, de um posicionamento de combate, de superação dessas dores todas. Então, de alguma maneira, a gente entende, sim, que a nossa convocatória foi atendida, ou que a nossa provocação, de alguma maneira, teve um retorno nesse sentido, de que mesmo em situações que refletem a nossa contemporaneidade, que refletem questões do nosso presente, as tecnologias, os futuros, os novos imaginários, está justamente em pensar como é que as mulheres podem enfrentar, como é que as mulheres podem superar e lidar com esses processos de dor e de violência. A trava segue na sua busca sem solução. Mas ela só vai encontrar macho entorpecido de tesão. Tem uns que perguntam quanto ela cobra e ela diz tá na promoção. O preço da foda é um abraço, um beijo, quem sabe um pouco de atenção. Tem uns que olham pra ela e ri. Os que perguntam se pode foder ela escolhendo a lingerie. Tem um que grita que ela vai ficar pra sempre sozinha. Outro que pergunta se ela curte comer macho que usa calcinha. Tem até um que diz, pô, olha que gata essa mina, tomou a fim de comer ela enquanto eu cheiro cocaína e ela corre. Ela corre para não se perder na escuridão, mas as pilhas da lanterna dela estão cada vez mais fracas nessa imensidão, tá cada vez mais difícil dizer não. Eu começo a dar de cara com muitas histórias e muitas coisas que ficarão não resolvidas e eu passo a escrever no documento respostas que eu gostaria de ter dado para todas as coisas que já me aconteceram. Isso vira um documento enorme, que quando eu volto para o presencial, eu começo a me envolver com o pessoal do Isla Poesia, né? Das poesias que acontecem na rua. Deixei meus cabelos crescerem livres até chegar nos joelhos ralados. O tempo já não funcionava da mesma forma. Não existia pretensão de chegar a lugar algum. Durante esses dias eu esqueci brevemente da minha missão. Amigas. Ninguém é de ferro e eu também sou filha de Deus. Uma manhã acordei e em cima da cômoda estava minha faca de pão. Acorda pra cuspir. É preciso dar um jeito. Minha faca de pão e uma promessa distante, entrando em uma casa que pinga. Entro. No espelho do banheiro, encaro o rosto que eu tinha antes do mundo ser feito. Eu não consigo dizer uma palavra. Que cheiro é esse? A influência duradoura do passado. Dentro do vapor da cozinha abafada, minha avó corta cebolas. Seus olhos cheios de água, ela chora, chora, e eu com os olhos também marejados. Sempre consegui espremer lágrimas o suficiente para inundar países. Embora e apesar de saber que a minha maior habilidade é a de reter líquido e guardar. Guardar por anos até dar dengue. Chora, menina! Ah, é? Não vai chorar, não?
Salve Carolina de Jesus, salve Oprah, salve Pagu, salve Clarice, salve Conceição, salve Evita, salve Frida, salve Simone, salve Zuzu, salve Gabriela, salve Olga, salve Zíbia, salve Geni, salve todas as Marias, em especial a da Penha. Salve Malala, salvem todas as meninas, jovens e mulheres. Salve a ancestralidade que nos rege e a tecnologia que nos inspira. Salve e salvem-se sempre. Sou todas elas em uma só. Sou uma soma de todas as vivências e experiências. Sou única. Sou eu. Sou elas. Sou múltipla.